Ok, respondida essa, vamos então passar para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão, a terceira questão, vai se basear num poema. Vamos lê-lo juntos. Viver é lutar, a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. E pois que és meu filho, meus brios reveste, tamoio nasceste, valente serás, sê duro guerreiro, robusto, fragueiro, brasão dos tamoios na guerra e na paz. Porém, se a fortuna, traindo teus passos, te arroja nos laços do inimigo falaz, na última hora, teus feitos memora, tranquilo nos gestos, impávido, audaz. Poema de Antônio Gonçalves Dias, e aí vem o enunciado, baseado no poema. Identifique, em Canção do Tamoio, um elemento integrante da proposta de construção da identidade nacional brasileira. Justifique também a utilização desse elemento pelo movimento romântico. Bom, gente, é claro que ele está falando aí do indígena e pede para você ligar o indígena à questão do romantismo. Acho que é uma questão bem simples, fácil, porque você vê ela em dois momentos. Você vê nas suas aulas de história e você vê também um pouco disso na aula de literatura. Então você acaba tendo um conhecimento associado para construir essa resposta. Vamos lembrar direitinho, ele está falando do índio. E o índio está sendo colocado no momento em que há uma preocupação em construir a ideia de identidade nacional. Nas nossas aulas anteriores, nós falamos, inclusive, sobre a constituição do IHGB, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que vai pensar em como construir a ideia de Brasil. É nesse contexto do IHGB que você tem, por exemplo, o primeiro concurso em 1938, que vai ter a vitória de Von Martius, que a ideia era como seria construir a historiografia brasileira. A história brasileira deveria ser contada como? E aí a proposta de Von Martius é bem nessa linha. Olha, qual é a linha de Von Martius? Von Martius acha que, para contar a história do Brasil, nós temos que perceber que existem três rios que vão formar o Brasil. Um, mais caudaloso, é ligado à erudição, à alta civilização, que é o português, o europeu. O outro, bem ralinho, que seria o africano. E um outro, também pequeno, mas importante na constituição dessa raiz, que seria o elemento indígena. Esse modelo ele vai acabar se manifestando nos próximos historiadores, como, por exemplo, Van Hagen, que vão discutir essa formação do Brasil, a formação do brasileiro. Agora, tem um elemento interessante que é por que o índio começa a ter um destaque tão forte nesse momento. Temos que pensar que estamos vivendo no Brasil um reflexo do que está acontecendo na Europa. E na Europa você está tendo desenvolvimento daquilo que nós chamamos de romantismo. O romantismo também chega ao Brasil, só que nós temos um pequeno problema. Qual é o problema? A Europa elege como herói romântico o cavaleiro medieval. Será ele, com todas as suas qualidades, sua ética, sua coragem, sua força, que vai ser o grande herói do romantismo europeu. Tudo bem, e os românticos brasileiros farão o quê? Aí vão falar assim, o cavaleiro medieval. Mas pega a história brasileira, o Brasil não teve Idade Média. Se o Brasil não teve Idade Média, nós não temos heróis cavaleiros. Quem seria o nosso herói? Nosso herói passa a ser o índio. Mas que índio é esse? É um índio idealizado. Nas histórias, nos contos, nos poemas, você vai ver um índio extremamente idealizado. É um índio normalmente forte, bonito. Um índio romântico, corajoso, ético, cavaleiro, no trato com as mulheres. Então você percebe que é um índio idealizado, influenciado em grande parte também pelas ideias que se tinha desse índio nesse momento. Um importante autor europeu, que escreveu quase todos os assuntos possíveis, de educação, a filosofia, falou sobre o indígena, a questão étnica, que foi o Rousseau. Rousseau ele vai discutir a figura do bom selvagem como uma figura de grande valor, como um homem quase perfeito. Lembra que o Rousseau faz aquela discussão lá no Iluminismo, acerca de que o homem ele nasce bom, ele é bom por natureza, mas foi a sociedade que o corrompeu. Então, para Rousseau, o elemento mais próximo desse momento do estado de natureza seria o indígena, que não tinha sido corrompido pela sociedade. Então isso acaba influenciando também os românticos brasileiros, que vão encontrar no índio exatamente tudo aquilo que eles não tinham no cavaleiro medieval. Então vai ser um índio idealizado, e isso está presente nessa discussão do romantismo brasileiro e faz parte também de um projeto do próprio Estado de construção de identidade brasileira, incorporado a partir da institucionalização do IHGB. Ok? Então vamos lá ver como é que fica essa resposta. Procurei ser bem sucinto, Ficou mais ou menos assim, olha só. A canção valoriza o indígena no contexto do chamado indianismo, na esteira do projeto de construção da identidade nacional, cuja diretriz se originava das discussões do recém-fundado IHGB.
A valorização e a idealização do indígena eram formas de destacar a originalidade do povo brasileiro. Mas o Brasil não teve Idade Média. E nosso herói romântico seria o indígena que, idealizado, reunia características do bom selvagem, de Rousseau, e da força, coragem e ética do romântico cavaleiro europeu. Ok, gente? Eu acho que consegui colocar todos os pontos. Gente, não se preocupem. A resposta às questões não necessita de erudição. Tá? Você precisa apenas responder. Você olha assim, de repente, uma resposta. A resposta tá bonita, eu não sei como. Não estou querendo dizer que ela tá linda, tá? Mas é que eu sei que tem estudantes, né, candidatos, que não tem uma capacidade já muito desenvolvida para organizar esse raciocínio histórico assim, do jeito que eu fiz. Eu sou historiador, né? Isso é natural. Para mim, isso é natural. Mas eu quero dizer para vocês, não se preocupem com a erudição, em que o texto esteja muito rebuscado. O importante é você marcar os pontos centrais que está se pedindo, dominá-los e organizar as respostas objetivas, de preferência em forma de texto. Mas se não for em forma de texto, mesmo que seja em tópicos, tá? A preferência é texto. Você pode até organizar em tópicos no rascunho e tentar articular esses tópicos numa forma de texto, coerente, é claro, tá? Na sua resposta. Eu acho que é isso que você tem que se preocupar. Se você observar a resposta, eu estou tentando falar disso. Primeiro eu começo lá da canção, eu não discuto muito questões em torno. Eu falo lá da canção, o que ela valoriza? Ela valoriza o indígena. Eu respondi a primeira pergunta. Tá? A partir daí eu estou discutindo a segunda, que é colocar esse indianismo dentro da ideia de projeto nacional, de identidade, criação de identidade nacional, de brasilidade, projeto de nação do Brasil, né? Falando da importância de IHGB nisso tudo, né? Porque isso eu já sei, já aprendi, né? Então posso colocar, porque é importante, é central nesse momento. E falar dessa relação entre a figura do indígena e o romantismo europeu. A falta do cavaleiro medieval e a substituição por esse índio. Mas que índio? Um índio idealizado, cujas características desse índio você percebe exatamente que são características que estão muito presentes na figura do próprio cavaleiro medieval. Ok, gente? Vamos então para a próxima.